Nós vamos ler a partir do versículo 7. Alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Queria orar mais uma vez. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta manhã, por esse tempo, ó Deus, em que te encontramos e podemos te adorar, podemos te bendizer, podemos ter esse tempo maravilhoso na tua presença. Mas eu quero pedir, Senhor, que nesta manhã o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, e a tua palavra, Senhor, toque na vida de cada um aqui nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria meditar com vocês nessa palavra, mas é uma alegria, né, poder ter aqui o pastor Mateus, viu, pastor? Eu me lembro de quantas vezes eu me reunia com o pastor Mateus para conversar com o pastor Mateus e ouvi-lo, e ele me trazia orientação, e ouvia dos meus dilemas. Eu sou muito grato a Deus por esse acompanhamento, viu, pastor? E todas as orações, todo o ministério profético do pastor Mateus é uma bênção, certamente uma inspiração para nós, viu, pastor? O Paulo está por aqui. Quase que eu te ponho numa enrascada. Nos bons moldes que a gente tinha aqui, de pedir aquela música diferente. Sabe aquela música antiga? Por pouco. Só para a gente lembrar do sufoco que você passava. Oi? A gente lembra, né? O senhor dava sempre graça, né, Paulo, para seguir. Mas a gente estava cantando, e o que nós estávamos cantando, eu creio que já cantamos o que tínhamos que cantar neste sentido. Mas Jesus é tudo para nós, né? Ia cantar aquela antiga: Jesus é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Mas ok, vai ser uma próxima, Paulo. Mas eu queria que nós meditássemos nessa manhã sobre esta palavra. E essa palavra, Jesus se apresenta de uma maneira diferente nesta palavra. Jesus faz afirmações aqui sobre quem Ele é. O dia em que Jesus se apresentou como a porta, Jesus disse: eu sou a porta. Ele se apresentou como a porta. E eu queria que nessa manhã, basicamente, nós ouvíssemos as afirmações de Jesus para nós. Queridos, eu não tenho nada assim, talvez eu não fuja muito daquilo que Jesus disse aqui. E eu queria que nós ouvíssemos essas afirmações, essa palavra de Jesus para nós. Eu queria que nós dessemos ouvidos e atenção a essa mensagem de Jesus, né? A sabedoria do Senhor. E eu creio que isso que Ele disse tem a ver conosco hoje, tem a ver com você hoje aqui. Amém? Então, em muitos momentos, Jesus se apresentou para as pessoas que estavam ali perto dele. Ele fez várias afirmações sobre quem ele era. E que melhor alguém para dizer quem é do que a própria pessoa. Então, Jesus se apresenta e diz quem ele é, para que as pessoas o conhecessem. E nós podemos conhecê-lo pelas suas próprias palavras, apresentado por si mesmo. E Jesus faz isso aqui.
Eu não sei se vocês lembram, uns tempos atrás, a Elaine trouxe, numa das suas ministrações, ela trouxe uma lista dos nomes de Jesus. E aquilo foi algo que me marcou muito. Fiquei muito emocionado com aquela ministração, porque ela trouxe uma das listas de Jesus. Eu falei assim, eu gosto de listas, amo listas, gosto de lista de, não de compras, mas de lista daquilo que... eu deixo essa parte para... Tem outras pessoas especializadas nessas listas de compras e tal. Mas eu amo as listas daquilo, listas do que a palavra fala sobre a nossa luta contra o pecado. O que a palavra fala sobre finanças. Eu tenho essa lista tão pronta, mas o que a palavra fala? E quando você busca esse conhecimento, o conhecimento vai vindo e a luz vai entrando e você começa a tomar posicionamentos melhores, porque o conhecimento vem. Então eu amo essas listas, mas essa lista de quem Jesus era, de quem Jesus é, eu falei assim, essa supera todas as minhas listas. E eu falei assim, liguei, mandei mensagem para a Elaine no dia seguinte, falei assim, Elaine, me dá essa lista, compartilha comigo. E eu tenho meditado nessa lista desde então. E estava lá eu pensando que Jesus é o Rei das Nações a semana passada. E essa semana eu fui meditar que Jesus é a porta. Eu sinceramente estava me faltando um pouco de empolgação, porque Jesus é o Rei das Nações, Ele é o mais sábio entre os reis da terra, entre os sábios da terra, e Jesus é a porta. Queridos, hoje em dia, alguém se dizer comparado a uma porta não é um elogio. Vocês devem conhecer algum ditado popular que você compara a pessoa com a porta, e isso, na verdade, é um xingamento. Devem ter ouvido alguma coisa assim, né? Você é não sei o que como uma porta, né? Então, quando Jesus, Ele se diz, eu sou a porta, a princípio não nos parece muito simpático. Ele está se comparando com algo assim que de madeira, ou, enfim, que não tem muita vida, né? E que não tem muita inteligência, talvez. E aos nossos olhos modernos, talvez é isso que nos ocorre. Então Jesus se compara e se diz, eu sou a porta. Mas quando ele diz isso, ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Ele não está dizendo eu sou uma porta, eu sou a porta das ovelhas. E quando nós pensamos sobre o ponto de vista de uma ovelha, a porta faz todo o sentido. Está lá a ovelha dentro do seu aprisco, do seu curral, e de repente a porta se abre e ela tem acesso a um mundo lá fora. De repente a porta se abre e ela entra dentro do curral. Então aquela porta é o lugar de acesso. E para uma ovelha do tamanho que ela olha para aquela porta, talvez 3, 4 vezes maior do que ela, e ela pensa assim, abriu-se a porta. Então, para a ovelha, a porta é algo de muito valor, é algo muito importante. É o lugar de acesso, é o lugar onde as possibilidades acontecem. Ela dorme e acorda, e ela espera aquela porta se abrir. Ela sai para fora, e depois ela espera aquela porta abrir, para que ela possa entrar de volta. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, Ele está dizendo que Ele é essa porta que é importante. Então, eu queria que nós meditássemos acerca desse texto e tirássemos aqui 5 afirmações de Jesus para nós hoje, para nós nesta manhã. 5 afirmações de Jesus. E a primeira delas, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Diga comigo. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Na verdade, Jesus começa dizendo alguma coisa antes de dizer isso. Ele diz assim, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Ele introduz essa frase fazendo uma afirmação, digo a verdade.
Na Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus, ele quis dar uma ênfase ao que ele ia dizer. E é por isso que ele diz, olha, eu digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Queridos, Jesus diz isso. Como ele diz em outros lugares. Em outro lugar ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele dá uma palavra de exclusividade. Ele diz assim, eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos. Eu não sou uma das verdades. Eu não sou uma das vidas. Eu sou a verdade, a vida. E aqui ele faz outra afirmação dessas. Eu sou a porta. Não uma das portas, mas a porta. E no ensino de Jesus, quando Jesus falava acerca de si mesmo, ele era claro em ser exclusivo. Ele não dava, gente, há muitos caminhos, eu sou um deles. Há muitas portas, eu sou uma delas. Não. Jesus era claro em dizer, eu sou a porta. E quando Jesus, por exemplo, está falando de eu sou o caminho, ele complementa dizendo assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Percebem? Ele está se colocando como a entrada. Ele é a porta. E ele começa dizendo, olha, eu estou dizendo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. E eu te pergunto nessa manhã, você está convencido disso? Você está convencido de que Jesus é a porta? De que não temos outra porta? De que as ovelhas não têm outra porta, que só podemos ir ao Pai através de Jesus. É somente por Jesus que podemos entrar e ir até o Pai. Em outro lugar, na palavra, nós lemos uma afirmação. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Queridos, nós vivemos num mundo onde se vendem muitos mediadores. Onde há mediadores de todos os nomes, de todas as formas. Queridos, tem muita gente procurando Deus e buscando Deus, ainda Deus por seus próprios esforços, por sua justiça própria. Sabe quando você monta uma série de coisas boas e você diz assim, eu vou alcançar o favor de Deus através de tudo isso que eu faço. E tem coisa boa sendo feita para que se alcance o favor de Deus, para que se chegue até Deus. E eu pergunto, será que você não tem buscado a Deus e procurado Deus através do seu esforço, através da sua própria justiça, através da sua justiça própria? Se eu me esforçar mais, será que eu alcanço, né? Tem um problema muito sério nisso. Porque a pessoa, muitas vezes, que quer se chegar a Deus pela sua própria justiça, ela às vezes comete uma injustiça. E daí ela não sabe o peso da injustiça que ela cometeu, e daí ela vai ter que ser mais justa um pouco mais. Mas aí não sabe se empata. Será que está empatando, perdendo, estou devendo? Esse é o perigo da justiça própria, é um dos perigos. Mas está lá, se esforçando, eu fiz esse negócio errado, agora eu tenho que dar 5 cestas básicas porque foi mal. Esse é o caminho da justiça própria. Tem gente que se achega a Deus por ídolos, queridos. Quantas vezes a Bíblia, ela descreve os ídolos como coisas de madeira, coisas de metal, que não falam, que não podem falar. Mas as pessoas se achegam a Deus por ídolos. E muitas vezes constroem seus ídolos. É mais fácil, o ídolo não tem nenhuma demanda, não é? O ídolo não fala, então é bom, né? A gente fala com ele, vamos com fé, o que importa é ter fé, né? Vamos ter fé em qualquer coisa, o que importa é a fé. Eu ouvi de uma pessoa querida essa semana, que ela tinha uma pessoa
que trabalhava numa loja dessas de artigos religiosos, e ela pegava um incenso e ela colocava o mesmo incenso em vários saquinhos, e cada saquinho tinha uma função. Então, amarra marido, eu não sei bem, mas tinha vários, sabe assim, para várias funções. E a leitura, ela estava me explicando e tal, ela falou assim, não, mas não importa, porque o que importa é a fé. Importa é a fé da pessoa, não importa o que está dentro. Estava lendo, e um custava diferente do outro, estava me explicando. Mas, queridos, é dizer que qualquer coisa importa e que não há Deus. Basta ter fé em pedaço de alguma coisa ou algum objeto, e tem gente se achegando a Deus assim. Outras pessoas procuram se chegar a Deus através de boas pessoas, algumas vivas e algumas que já não estão mais vivas. Então o acesso é por pessoas que já se foram. E nós sabemos que há religiões construídas assim, pessoas se achegando a Deus através de tantas maneiras. Outras pessoas se chegando a Deus através de filosofias. Você vai conversar com algumas pessoas e fala assim, não, isso aqui que eu tenho não é uma religião, não é uma fé, é uma filosofia. E a pessoa está procurando Deus através de uma boa, uma bonita filosofia. E, queridos, às vezes, as filosofias dizem coisas bonitas, e dizem. A gente vê pelas frases do WhatsApp, às vezes, é uma frase de efeito, bonita frase de efeito. E está lá, faz parte de uma filosofia. E estão assim, procurando se achegar a Deus. Mas quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, Ele está dizendo que Ele é a única porta. Essa era uma das mensagens de Jesus, eu sou o mediador entre Deus e os homens. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é uma frase de Jesus, uma clara frase de Jesus. Então, queridos, para nos achegarmos a Deus e para entrarmos no aprisco, nós entramos através de Jesus. Ele é a porta. Então Ele te diz nesta manhã, a primeira afirmação que o Senhor te diz nesta manhã, Ele te diz assim, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. A segunda afirmação que Jesus diz aqui, Ele diz assim, quem entra por mim será salvo. Quem entra por mim será salvo. Essa é a segunda coisa que Jesus diz aqui, está no meio desse texto. Quem entra por mim será salvo. E aqui, queridos, eu queria pensar um pouco, do que somos salvos? Será salvo do quê? Do que é que nós somos salvos? Quem entra por mim será salvo. Mas salvo do quê, queridos? Se você pensa no contexto de uma ovelha ela tem várias dificuldades. Onde é que ela pode precisar de salvação? E antes disso, eu queria só falar do que significado da palavra salvação. A palavra salvação significa resgatar de uma situação perigosa ou ameaçadora. Resgatar de uma situação perigosa ou ameaçadora. Isso é salvação. Você foi resgatado de uma situação perigosa ou ameaçadora. E quando nós pensamos numa ovelha, onde é que a ovelha tem essa situação perigosa e ameaçadora? Ela pode ter essa situação se ela se perder. Então, se uma ovelha está lá fora e ela saiu de perto das outras e ela foi atrás de uma grama outra qualquer, ou não enxergou direito e viu uma coisa que a grama não era, não sei, saiu fora, ela pode se perder. E isso é uma situação perigosa, ela fica suscetível aos predadores e à fome. O outro problema e outro perigo para uma ovelha são os próprios predadores. Os predadores são um perigo para a ovelha, né? Quando a gente vê no Salmo 23, às vezes eu converso isso com um ou outro paciente, Salmo 23 ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, então não temerei mal algum, porque tu estás comigo, não é? E essa é uma figura de perigo para a ovelha. Porque pensem, uma ovelha, um ser que não é rápido, não é veloz, que não tem força, ela ali, no meio de um vale, ela está suscetível aos predadores.
E é por isso que é o vale da sombra da morte. É a sombra da morte, porque ela está ali naquele vale. E qualquer predador que chega, está fácil, ela está no vale. Por isso que eu creio que é chamado o vale da sombra da morte. É um lugar de perigo para uma ovelha. E, queridos, muitas vezes nós estamos a caminho e passamos pelo vale da sombra da morte. Isso acontece com a ovelha. E então, esse é um lugar de perigo. E outra situação perigosa e assustadora, ameaçadora para uma ovelha, é o ladrão. E Jesus fala aqui do ladrão que veio, dos ladrões e dos assaltantes que roubam as ovelhas. Que roubam as ovelhas. O assaltante, o ladrão, o assaltante, que rouba as ovelhas. E aqui mesmo Jesus está explicando, ele diz assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. É curioso. Será que Jesus precisava explicar isso? Que o ladrão vem para matar, roubar, o ladrão veio para roubar. Será que precisava dizer isso? Porque é o ladrão. Mas sabe por que precisava, queridos? Porque muitas vezes o ladrão não parece o ladrão. Não é? O assaltante. Ele não parece. Então Jesus estava enfatizando isso aqui. Eu digo a verdade para vocês. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, queridos, não há variação aqui. Há alguém, há forças querendo tirar você do seu lugar com Deus. Há alguém querendo roubar você do aprisco. Sim, há alguém querendo tirar você desse lugar com Deus. Mas, queridos, falando sobre salvação, eu queria só... Porque Jesus diz assim, quem entra por mim será salvo. Falando sobre salvação e do que somos salvos, eu queria aqui lembrar, e meditando aqui com vocês, tem um salmista, no Salmo 73, e eu queria que depois vocês lessem com calma o Salmo 73, e ele diz assim, vou ler só um pedaço. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos. O salmista está dizendo assim, eu estava prestando atenção e eu estava olhando, e tem muita gente ruim e que não serve e não teme a Deus, que se dá bem. Você já viu alguém assim? Porque também tem um negócio que corre aí, que não está na Bíblia, que diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Isso não está na Bíblia e não é verdade. Veja bem, preste bem atenção. Veja alguns dos poderosos e ricos dos nossos dias. Alguns deles passam bem. Às vezes nem diabetes. Não tem. Não tem diabetes, não tem muito dinheiro, então também não tem. Não falta mistura, não falta. Não falta. Não falta. Não falta. Percebe? E a gente olha para eles e a gente vê assim, puxa, espera aí. Eu estou aqui, eu estou buscando a Deus, servindo a Deus, e eu tenho diabetes. e eu não tenho tanto dinheiro assim. Né? Mas hoje eu vou comprar uma manta do bom. Amém? Pensa. Glória a Deus. Mas percebe? E o salmista, ele está olhando, e ele está dizendo assim, olha, quase que os meus pés tropeçaram, pois eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos. E, queridos, isso às vezes é uma realidade. E está lá o salmista pensando, e ele fala assim, ai, quase que eu escorrego. E daí o texto continua, e eu sugiro essa leitura, a meditação, queridos, muito precioso. No final, ele fala assim, se eu tivesse dito, falarei como eles,
Ou seja, se eu tivesse virado como um deles, então assim, ímpio como ele, porque ele está se dando bem, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele fala, e realmente é, né? O salmista diz isso. Achei muito difícil para mim. Quero que você comece a calcular, né? Não parece justo e tal. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Sabe o que ele está dizendo? Ele fala assim, peraí, o cálculo não é só esse. No final, há de haver juízo e justiça. O destino não é o mesmo. O destino não é o mesmo. Então, querido, talvez você com diabetes esteja melhor do que um desses. Amém? Amém. Isso é algo bom. Amém? Porque seu destino, sua caminhada e seu destino, você entra no santuário e seu destino é diferente. É diferente. Há um Deus com você. Seu final não é o mesmo. Então, se você entrar por Jesus, você vai ser salvo desse destino final. Você vai ser salvo. A salvação tem a ver com esse dia do juízo. Salvação tem a ver com esse dia que os homens vão ser julgados. Queridos, há de haver justiça. Deus é justo. Se você não está vendo justiça aqui e agora, não se preocupe. Há de haver justiça. Toda injustiça será feita. Deus é um Deus de justiça. Vai ser feita a justiça. Deus é um Deus de justiça. Eu queria ler aqui o que o pastor Zé Roberto falou semana passada. Eu vou ler. Nós não podíamos alcançar o perdão. Não existe boa obra alguma para alcançar o favor e perdão de Deus, para ganharmos os céus. No pecado ficamos longe de Deus. Por isso, Jesus veio para abrir a porta. Ainda que alguém morra por você, essa pessoa seria um pecador. Ela não satisfaria, ela precisaria satisfazer os critérios da justiça de Deus. Então é entrando por Jesus, queridos, que nós somos salvos da ira que há de vir. É por causa da justiça de Jesus, é por causa daquilo que Jesus fez, que nós somos salvos da ira que há de vir. Há de vir. Queridos, serão punidos, será feita justiça. A justiça será feita. E para todos nós, creio que todo ser humano tem um anseio por justiça. Justiça há de ser feita no final. Agora, talvez você se colocou aí e falou assim, eu não tenho muito disso, né? Não tenho muito dessa justiça, mas ouça, Jesus está dizendo assim, quem entrar por mim será salvo. Não é sua justiça, é a justiça dele. Se você entrar por Jesus, você vai ser salvo. Há um lugar de salvação. Entra por Jesus e você vai ser salvo. É Jesus que nos salva da ira que há de vir. Então nós somos salvos dessa condenação eterna destinada aos homens. Até o bonzinho precisa da salvação de Jesus, precisa entrar por Jesus. Até o que parece bonzinho. Mas é Jesus que nos salva dessa condenação eterna que nos cabia. Queridos, essa salvação também é uma salvação de nós mesmos, é uma salvação de... Já viram uma pessoa entregue a si mesmo, se governando sozinha, com vícios, inclinações ruins? Querido, o fim disso não é um fim bom. Então nós também somos salvos de nós mesmos, dos vícios, do desvio, do pecado. Nós somos salvos, nós podemos ser salvos. E podemos ser salvos de uma vida vã. E o ladrão, o assaltante, ele vem para fazer parecer que está tudo bem. Mas não se enganem. E Jesus aqui diz isso, né? Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram.
Porque o ladrão e o assaltante, ele está falando aí. Ele está dizendo, olha, não, aqui é bom. Vem para cá. Não, aqui tem uma grama verde aqui. Fica aqui. Aqui é gostoso e bom. Vem para cá. É isso que o ladrão e o assaltante diz. Mas as ovelhas não os ouviram. Amém? E nós somos essas ovelhas. E então, nessa segunda afirmação, Jesus te diz nessa manhã, se você entrar por mim, você vai ser salvo. Amém? Aleluia. A terceira afirmação que nós vimos aqui, Jesus diz assim, entrará. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. E depois diz assim, entrará e sairá. Mas eu queria me deter nessa palavra, entrará. Você sabe quando a ovelha está cansada de um dia difícil, ela passou do seu dia a dia, e embora logo pela manhã ela ansiava por sair e ir para comer, ver os pastos verdes, no final do dia ela anseia por entrar. Tudo que ela anseia é para voltar para o seu aprisco. Então Jesus diz que essa ovelha vai entrar. Ela vai entrar. E ela vai entrar no lugar dela, no seu aprisco. No aprisco de Jesus, no aprisco de Deus. Ela vai entrar. Ela vai entrar no lugar de segurança. Ela entra no lugar de segurança. Essa é a porta para onde nós retornamos. Nós entramos. Ela entra pela porta de Deus. Ela entra. Isso acontece depois do dia da ovelha, mas isso acontece também como uma ovelha que se perdeu. Aquela ovelha que se perdeu. Para essa ovelha também, Jesus diz, olha, entra. Está perdido, se sente perdido, não sabe muito bem, a vida não faz sentido e distante por uma busca e outra. Jesus diz assim, olha, entra, vem para dentro, para essa ovelha que se perdeu. E há também uma ovelha que ela nunca entrou nesse aprisco. Ela não se considera do aprisco de Jesus. Ela não se considera assim, eu pertenço a aquele aprisco. E então ela nunca entrou. Ela não entrou nesse aprisco. Então Jesus está dizendo aqui, entra para esse aprisco. Quando Jesus diz isso, eu creio que Ele também quer dizer, e eu vou trazer aqui algo sobre o dia a dia. Ele quer dizer que nós precisamos buscar refúgio nele. Você já passou aquele dia muito difícil? Aquele dia em que você ouve 2, 3 coisas que não queria ouvir, ou você erra no seu proceder, ou o dia está difícil, você está cansado. E às tantas você não sabe se é tédio, cansaço. Você não sabe bem, mas você está. Muitas vezes, queridos, nessa situação, nós vamos buscar refúgio em televisão, às vezes em redes sociais, e a gente pega as redes sociais e vai, e baixa, e ouve uma frase e outra, e ouve a vida do colega na praia, e em vez de melhorar aquela imagem da praia, só piora porque você não está na praia, e vai, e de uma rede social da vida do outro, e uma frase de política, e uma frase do futebol, e comida boa que o outro está comendo, e por aí vai, e de repente nós nos refugiamos. Eu estou dizendo isso, porque às vezes nós buscamos nosso refúgio aonde não vamos encontrar. Percebe? Ou a gente se enche de esportes. Quer dizer, eu criei umas regras para mim mesmo, porque eu tinha dessas, eu era daqueles que eu gosto de quase todos os esportes.
E se fizer o campeonato de peteca, eu acho que eu vou gostar do campeonato de peteca. Não é possível. Eu não posso ter ESPN. Eu não tenho condições de ter ESPN. Porque vai lá e fica lá naquele refúgio e termina aquele tempo. Você não está refugiado. Está pior do que quando começou. Não ajudou em nada. Em nada. Você não está mais aliviado. Não, agora sim, depois que eu vi a vitória do time e tal. Não. Você deve fazer seus cálculos de onde você busca seu refúgio. Às vezes a gente chama isso de distração. Eu vou aqui me distrair. Queridos, não há nada de errado nisso. Não tem nada de errado em ESPN, nada de errado. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós precisamos entrar. Nós precisamos ir a Deus. Nós precisamos levar ao Senhor as nossas dores e nossas questões. O dia foi difícil e você não processou isso diante de Deus. Alguém disse algo que entrou no seu coração e você não foi até o Senhor. Você não se quebrantou. Deus, eu não entendi. Deus, eu não estou conseguindo processar isso. Deus, está assim aqui dentro. Deus, eu não estou entendendo esse rumo. Eu não estou entendendo essa frase. Eu não estou entendendo esse problema. Deus, eu me sinto só. Nós não fazemos isso. Nós vamos nas redes sociais. E nós não entramos aonde precisamos entrar. Que é um lugar em Deus, é um lugar de descanso em Deus, é um lugar onde nós processamos nosso coração diante do Senhor. Nós nos refugiamos nesses lugares, e muitas vezes em pecado. Às vezes o final desses processos é o pecado, porque nós estamos buscando refúgio no lugar errado. Mas a terceira afirmação do Senhor para você hoje Ele te diz, entra. Retorna. Vem para esse aprisco. Entra. Entra. A quarta afirmação do Senhor aqui é que Ele diz assim, sairá e encontrará pastagem. Sairá e encontrará pastagem. Queridos, é quando a porta se abre que a gente vai até os pastos verdes. A gente vai até aquela grama verdinha. Eu creio que para uma ovelha, essa é toda a satisfação. Né? Se passou a noite ali presa, entre aspas, ali confinada, e de repente a porta se abre e ela vai dar de encontro a pastos verdes. É quando a porta se abre que nós encontramos alimento. Nós passamos por Jesus para sermos alimentados. Ele tem alimento para nós. E aqui eu vou contar o testemunho dessa semana. Nessa semana eu tive um momento, eu saí para o trabalho. Às vezes o meu trabalho tem desafios e tem questões difíceis às vezes, e tem as questões de trabalho, né? E junto com isso e com outros dilemas, não só do trabalho, teve uma hora lá que eu estava assim, meio chateado. E eu falei assim, não estou entendendo. E não tinha conseguido orar tão bem aquele dia também, né? Não tinha conseguido fazer o devocional tão direito. E eu falei, puxa, estou com fome, estou mal. Não falei isso de princípio, eu só estava mal. E eu nem sabia direito qual é a mistura do que com o que, mas você está assim, né? Sabe disso? Eu creio que às vezes Deus vai nos ajudando a perceber o que é e o que está ali naquele bolo de coisa, né? Mas tinha muita coisa ali envolvida naquele dia ali, dessa semana. E eu me lembro de ser trazido à lembrança essa palavra. Você sairá e encontrará pastagem. E foi dali. Eu falei assim, Deus, eu quero pastagem. Deus, eu estou precisando. Senhor, atende o meu coração. Me ajuda, Deus, eu estou com necessidade. Eu preciso de alimento. E, queridos, a resposta veio. Eu comecei a enxergar. Deus começou a me mostrar a pastagem. Não estava enxergando, não estava nem vendo. E Deus começou a me ver o que Ele está fazendo. A obra dEle, o que Ele está desenvolvendo, o que Ele vem fazendo. E, de repente, eu percebi o pasto verde. E aquela nebulosidade passou. E o meu coração mudou. E, de repente, eu estava ali, alegre no Senhor outra vez. A pastagem. Em Deus há pastagem. O próprio Senhor Jesus, Ele ensinou a gente a orar, olha,
o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A gente precisa pedir isso a Deus, porque o pão vem dEle, o alimento vem dEle, esse sustento vem dEle, está nele, está lá. Quando a gente não tem fome, a gente pode ir a Ele e dizer: Deus, eu tenho fome, eu preciso comer, Deus me alimenta, dá-me o pão desse dia. E queridos, aqui, esse alimento não é só o alimento físico, é o alimento da alma, do coração, do espírito, é o alimento completo que nós precisamos como seres humanos. E a pergunta é: será que você acha que Jesus é capaz de te dar esse alimento? Às vezes você vê com tanta fome, você não enxerga nada, e às vezes a gente não vê Jesus como capaz de nos dar esse alimento, mas Ele é capaz, queridos. Ele é capaz de nos dar essa palavra que nos alimenta e de nos alimentar. Então, a quarta afirmação que Jesus nos diz hoje é: pode sair, você vai encontrar pastagem. Diga para quem está aí no seu lado aí, dá um cutucão aí, para ajudar a acordar, e diga para ele assim: olha, pode sair, você vai encontrar pastagem. Amém. Aleluia, glória a Jesus. E a última afirmação que Jesus diz aqui, Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É aqui, na sequência, que Ele diz isso. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, amados, Jesus termina dizendo assim: olha, eu tenho vida plena. Há ladrão por aí, a gente querendo roubar sua vida, seu propósito em Deus. E às vezes a sua vida vai dar numa coisa mais ou menos, vai dar numa coisa mais ou menos boa, mas ele te roubou do propósito pleno, da vida plena. Há um lugar de plenitude. Queridos, a palavra é clara em dizer isso várias vezes. Há um lugar de plenitude em Deus. Aquele lugar que você diz assim: eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, eu sou amado, eu sou completo, eu estou vivendo o que eu tinha que viver. Não há outra vida melhor do que essa. Queridos, você não é capaz de dizer isso. Jesus está te dizendo isso hoje. Eu tenho vida plena para você. Às vezes a gente passa por temporadas assim, vivendo uma vida mais ou menos, levando. Você pergunta: como é que está? Estou levando. Está caminhando, estamos indo. Ou às vezes uma temporada mais difícil. Amém. Existem as temporadas mais difíceis. Mas a promessa de Jesus é por uma vida plena. Propósito pleno. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você não está vivendo isso por algum motivo, você precisa ir para esse lugar, porque essa é uma promessa de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Plenamente. Sim, eu creio que Jesus está se referindo também à vida eterna. Não é aquela vida de uma temporada que dá certo, que acaba logo. Para sempre. Vida plena. Vida plena. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu queria repetir as coisas que Jesus nos diz essa manhã. Queria que você ficasse de pé. Ele te diz nessa manhã: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Ele te diz: se você entrar por mim, você será salvo. Ele te diz: entra, entra, entra. Ele te diz: pode sair, você vai encontrar pastagem. Ele te diz: eu vim para que você tenha vida. E vida plena. Eu queria que, enquanto nós estamos ainda pensando nisso que Jesus disse, eu queria perguntar: talvez você nunca disse: Jesus, eu quero entrar no teu aprisco, eu quero ser uma ovelha tua.
E eu queria te dar uma oportunidade nessa manhã, para que você diga isso a Deus. Deus, eu quero entrar nesse lugar, no teu aprisco. A outra pergunta que eu quero fazer aqui é que talvez você se perdeu um pouco. Você está perdido, faz tempo que você não volta para esse aprisco. E Jesus também te convida, vem para dentro, entra nesse aprisco. Entra para casa, vem para esse lugar, onde é o seu lugar, onde você é amado, onde você é querido, onde você é protegido, onde você vê o Senhor. Então Jesus te convida nessa manhã, volta para casa, entra para dentro de casa. Eu queria deixar essas duas perguntas, nós vamos orar, eu quero que nós temos um tempo de oração, mas se você está aqui e você quer responder uma dessas perguntas, e você quer dizer isso de forma pública, eu queria que você levantasse a mão e dissesse, olha, eu quero entrar nesse aprisco, Então se você não entrou, eu queria pedir que você levantasse sua mão, reconhecendo, Deus, eu preciso entrar, eu quero entrar.